pessoal, então assim, retomando a nossa revisão, além da parte cinemática, seja linear, seja circular, nós começamos a ver as leis de Newton. Primeira, lei de Newton, lei da inércia. Está parado, tende a continuar parado, está em MRU, tende a continuar em MRU, desde que a força de resistência seja zero. Terceira lei de Newton, para toda ação tem uma reação, mesmo modo, mesma direção, sentidos opostos, jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes, têm a mesma natureza. A segunda lei de Newton, que é chamado de princípio fundamental da dinâmica, diz que a aceleração adquirida por um objeto é diretamente proporcional à força resultante que atua nele e inversamente proporcional à massa. Está dividindo, passando, multiplicando e ignorando o caráter vetorial, a gente fala física, meu amor. Segunda lei de Newton, ou também chamado de princípio fundamental da dinâmica. A colega me fez uma pergunta sobre plano inclinado. E eu acho que o melhor momento para revisar o plano inclinado é depois da revisão da segunda lei de Newton. Então eu vou fazer uma questão clássica de plano inclinado. Mas já vamos fazer uma melhorzinha, vamos botar um atritinho ali, Portanto, vamos revisar rapidamente aqui a ideia de força de atrito. Força de atrito. Primeira coisa, o atrito é sempre oposto à tendência de deslizamento. Se meu pé se arrasta para um lado, o atrito empurra ele para o lado oposto ao qual ele se arrasta. Aí cuidado, tem uma pegadinha famosa. O atrito é sempre contrário ao movimento. Não foi o que eu disse. Eu disse que o atrito é contrário à tendência de deslizamento. Quando eu caminho para frente, é o atrito que me empurra para frente. Então, no ato de caminhar, o atrito é a favor do movimento. Estou falando do atrito dos meus pés com o chão. O ar, de fato, me empurra no sentido oposto do movimento, certo? Mas o chão está me empurrando para frente à medida que eu vou para frente. Então, cuidado. Com isso, a gente percebe que o atrito é oriundo das irregularidades de superfícies que se arrastam. Ao observar duas superfícies que se arrastam, a gente perceberia no microscópio eletrônico que mesmo as superfícies mais lisas, como o quadro, são, na verdade, altamente irregulares e rugosas. Do que depende essa força de atrito? A força de atrito que atua no objeto depende apenas da força entre as superfícies, chamada de força normal, e do tipo de superfície em contato, que a gente vai representar pelo coeficiente de atrito, ou a letrinha grega μ. Força de atrito é μ vezes a normal. Coeficiente de atrito vezes força normal. Só que tem dois tipos de atrito que a gente calcula. Ou a gente calcula o atrito dinâmico ou cinético. Eu prefiro chamar de dinâmico porque a matéria que nós estamos estudando é dinâmica. Mas se tu quiser chamar de cinético, não tem problema nenhum. Esse atrito não dá problema, geralmente. É o atrito que existe quando o objeto está deslizando. Tu calcula ele e é ele que vale, acabou. O atrito que é safadinho, que é perigoso, é o atrito estático máximo, que é a maior força de atrito que pode atuar no objeto sem que ele deslize. Eu pego o coeficiente de atrito estático e multiplico pela normal. É fácil calcular ele, o difícil são as partes que envolvem interpretação. Para exemplificar força de atrito, segunda lei de Newton e plano inclinado, que foi que o colega me pediu, então eu vou fazer um exemplo já. Fazer um exemplozinho que tu pode pegar uma parecida aí na tua postura depois para treinar. Vamos pegar aqui um ângulo famoso, aquele mesmo ângulo de 37 graus usado na aula anterior, só porque o seno de 37 e o cosseno de 37 são números legais de usar, 0,6 e 0,8. Vamos colocar que nesse plano inclinado tem atrito, no local a gravidade é os 10 metros por segundo ao quadrado, e vou dizer que o coeficiente de atrito estático é 0,4 e o coeficiente de atrito dinâmico é 0,2. Vou colocar um objeto com uma massa de 20 kg na superfície, que está inicialmente parado.
inicialmente ele está parado. E eu pergunto, que aceleração que esse objeto vai adquirir quando ele for solto lá? Será que ele vai acelerar? Será que ele vai acelerar? Como é que a gente resolve essa encrenca? Então, é o segundo exemplo da aula de hoje, né? Fiz um outro exemplo na aula anterior ou não? Lançamento oblíquo, né? Show! Então é isso aí, galerinha. Um exemplo já bem razoável, porque envolve várias matérias, né? Envolve atrito, envolve plano inclinado e também segunda lei de Newton. Para o cara matar a questão de segunda lei de Newton com qualidade no plano inclinado, a primeira coisa que eu recomendo que o aluno faça é o desenho das forças atuando na caixinha. Matar a questão de plano inclinado. Primeiro, faz uma pontilhada paralela ao plano. Ó. Uma pontilhada paralela ao plano. E faça uma pontilhada perpendicular ao plano. O ideal é que isso seja feito bem passando pelo centro do corpo. Internacionalmente, isso é chamado de eixo X e eixo Y. Depois que tu fez isso, pegue bem no cruzamento dessas pontilhadas e desenhe o peso. Não se esqueçam que o peso é perpendicular à superfície que é horizontal. Ó. Observe que eu desenhei o peso de tal forma que ele faça 90 graus com a horizontal. Este é o peso, P. Decomponham esse peso em Px, Px por estar no eixo X, e Py, Py por estar no eixo Y. Para que a gente entenda quando que a gente usa seno, quando que a gente usa cosseno na hora de decompor o plano inclinado, tu terias que conseguir provar através de geometria básica que este ângulo de 37 graus que o plano faz com a horizontal está sempre entre P e Py. Certo? O difícil, o chato, é o cara fazer essa prova matemática. Que esse 37 que está com a horizontal também está ali. Ó. É isso que é a parte chata. Se o aluno consegue perceber que esses 37 graus com a horizontal está entre P e Py, aí acabou, né? Porque aí ele sabe que para achar o Px vai ser P vezes, já que está sem ângulo, seno de 37. Para calcular o Py é o peso, que é o vetor original, e já que está com o ângulo, cosseno de 37. E isso não mudaria se o plano estivesse virado para o lado oposto. Mesmo com o plano virado para o lado oposto, a geometria das coisas aqui não muda. Pontilhada paralela, pontilhada perpendicular, desenha um peso. Na hora de decompor vai ter o Py e vai ter o Px. Aquele ângulo de 37 graus continua entre P e Py. Por isso que não importa para que lado o plano está inclinado. A única coisa que nos faria mudar essa regra é se o autor da questão, em vez de fornecer aquele 37, fornecesse aquele outro ângulo lá. Já que aqui é 90 e aqui é 37, aqui vai ter que dar 53. E este ângulo de 53 estaria entre P e Px. Aí, se eu fosse olhar para aquele ângulo de 53, o Px seria P vezes cosseno de 53 e o Py seria P vezes seno de 53. Mas como o seno de 53 é igual ao cosseno de 37, o resultado final é o mesmo. Ou seja, o aluno nunca precisa usar esse ângulo, porque mesmo que eu tivesse fornecido esse ângulo, o aluno poderia lembrar que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, calcular aquele ângulo e usar aquele ângulo sempre. Certo? Ou seja, a tua tarefa de geometria é tentar provar para ti mesmo que este ângulo de 37 está presente ali. Certo? É uma tarefa de geometria. Se tu não conseguir fazer isso na próxima aula, pede para mim, professor, me prova geometricamente que o 37 está ali. Aí a gente pode fazer uma prova geométrica disso, que é um grande exercício. Certo? Tendo feito isso, tu não vai mais se incomodar, porque se tu esquecer disso na hora, tu vai ali, raciocina geometricamente e prova que o 37 com a horizontal está ali, entre P e Py. Como eu
eu sei das nossas dificuldades de matemática básica e de geometria, eu peço para o meu aluno decorar que o ângulo que o plano faz com a horizontal está sempre entre P e PY. Aí se ele lembra da decomposição de vetores, né, ele consegue fazer aquilo ali sem sofrimento. Aliás, vamos lá. O peso do cara, vamos calcular o peso do cara, é M vezes G. Como a massa era 20 e a gravidade é 10, eu sei que o peso desse cara é 200 newtons. Então vai dar para calcular o Px, que é 200 vezes o seno de 37, que é 0,6. O Px então deu 120 newtons. O Py é P vezes cosseno de 37, que é 0,8. Então vai ficar 200 vezes 0,8. O Py deu 160 newtons. Para eu saber se esse cara vai deslizar ou não, eu vou ter que comparar o Px com quem? Com a força de atrito. Como é que se calcula uma força de atrito? Força de atrito é μ vezes a normal, só que tem dois atritos para calcular, né? Eu forneci os dois μ's, ó, então eu vou calcular os dois atritos. A força de atrito dinâmica, que é usando o μ dinâmico, e a força de atrito estática máxima, que é usando o μ estático. Força de atrito dinâmica é o μ dinâmico, que é 0,2. E quanto é a normal? A normal no plano inclinado é igual ao PY. A normal é igual ao PY, obrigado. E nós calculamos o PY, que é igual a normal. 160. Força de atrito dinâmica. Esse corta com esse, 2 vezes 16, 32. Força de atrito estática máxima é o μ estático, que é 0,4, vezes a normal, que é o PY. Força de atrito estática máxima, 40 mais 24, 64 newtons. E aí, desliza ou não desliza? Quem que eu devo comparar com quem para saber se desliza ou não desliza? Parabéns, garota! O Px com o Φ. O Px vale 120 newtons e a força de atrito máxima é 64. Desliza. E já que desliza, qual atrito que vai ficar atuando no objeto? O dinâmico, né, o 64 não atua porque desliza. Porque a força de atrito estática só atua quando o objeto está estático. E já que ele está dinâmico, já que ele está deslizando, esta é a força de atrito. Qual foi a pergunta do problema? Aceleração. Como que eu vou calcular a aceleração, já que eu vi que ele desliza? Oh, todo bobo, hein? Parabéns, garota. Força igual a massa vezes aceleração, segunda lei de Newton. Muita atenção, quem é a força resultante atuando na caixinha? Tá fera, hein, garota? É o Px menos a Φ dinâmica. Isso é igual a massa vezes a aceleração. O Py e a normal vão se anular. O Px tenta acelerar o corpo morro abaixo, a Φ atrapalha. A resultante, Px menos Φ. O Px nós calculamos, tinha dado 120. A força de atrito dinâmica, 32. A massa do corpo era 20 kg vezes a aceleração. 120 menos 32, tira 20 dá 100, tira mais 12 dá 88. Tá multiplicando, passa dividindo. A aceleração do objeto, 4,4 metros por segundo ao quadrado. Questão já bem completa essa, exige do aluno bastante conhecimento de física básica. Então tu vê, a segunda lei de Newton em si ela é simples. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante, inversamente proporcional à massa. Mas aplicar a segunda lei de Newton num probleminha nem sempre é tão simples. Plano inclinado com atrito. Fizemos pontilhada paralela e pontilhada perpendicular ao plano. Desenhamos o peso e suas componentes. Lembramos que o ângulo está sempre entre P e PY. Decompusemos o peso em Px e PY. No plano inclinado, a normal é sempre igual ao PY.
Sabíamos a normal então ao calcular o PY. Falaram que tinha atrito estático e dinâmico, calculamos os dois. Como o Px superou a força de atrito estática máxima, há deslizamento, já eliminei ela. Então o atrito que atuava era o dinâmico, μ vezes a normal. Joguei na segunda lei de Newton, a resultante era a força maior menos a força menor. Essa anulou essa, por isso que a resultante não estava no eixo Y, e sim no eixo X. Joguei essa na segunda lei de Newton, Px menos φ de dinâmica igual a massa de aceleração, calculamos a aceleração do objeto. Então exigiu bastante coisa, decomposição de vetores, segunda lei de Newton e conhecimentos de atrito. Boa revisão, uma questãozinha já de nível médio, pelo menos aí para o vestibular. E agora vamos começar a revisão da parte energética. Parte energética, falta dar uma revisadinha. Vamos falar aí então das energias. Quando nós começamos a trabalhar com as energias, tudo nasceu da ideia do trabalho de uma força. Trabalho de uma força. Esta é a ideia que originou toda a brincadeira de energia. Se eu pego uma caixa, aplico uma força nessa caixa, fazendo ela se deslocar uma certa distância, aí a caixinha vai parar mais aqui na frente. Aqui parou a caixinha. Eu sei que ela se deslocou uma certa distância para frente. Essa força está fazendo um certo ângulo alfa com a horizontal. Eu posso decompor essa força em Fx e Fy. E intuitivamente fica fácil perceber que quem fez o deslocamento foi a Fx, que atuou durante toda essa distância. Como a Fx é F vezes cosseno do ângulo, como nós acabamos de revisar, substituindo no lugar da Fx F vezes cosseno, surge a fórmula do trabalho de uma força. Esta é a fórmula do trabalho de uma força. Como força é em Newton e distância é em metro, a unidade vai ser chamada de Joule, é a unidade de energia no sistema internacional. Cuidado, gente, não é Newton por metro, é Newton metro. Não tem por, não é divisão, é uma multiplicação. Cuidado, esta fórmula, ela só é válida para a força constante. Se a força que atua no objeto for variável e eu desejar calcular o trabalho desta força, eu tenho que ter um gráfico, força versus deslocamento. Calculando a área embaixo desse gráfico é que eu obtenho o trabalho. O trabalho é numericamente igual à área. Não se esqueçam, quando a força atua no sentido oposto do deslocamento, o trabalho é dito resistente, fica negativo. Quando a força atua na direção do deslocamento, no mesmo sentido do deslocamento, aliás, aí o trabalho é dito motor, positivo. A partir das leis de Newton, da equação de Torricelli e desta ideia original do trabalho de uma força, é que surgiram as outras formas de energia. Energia cinética está relacionada a quê? Movimento mv² sobre 2. Quando dobra a massa de um objeto, mantendo a sua velocidade, o que acontece? Dobra a energia cinética. São grandezas diretamente proporcionais. Dobra a velocidade de um objeto, o que acontece com a energia cinética? Quadruplica, triplica. Se essa aqui triplica, cuidado, ela escreveu. Isso, parabéns. 3² 9. Podemos dizer que a energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Cuidado, hein? Se o vestibular te perguntar, podemos afirmar que a energia cinética é diretamente proporcional à velocidade? Falso. Energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Verdadeiro. Outras formas de energia. Energia da altura, também chamada de energia potencial gravitacional. Massa vezes gravidade vezes altura. E a última energia mecânica é a energia potencial elástica, que tem a ver com a mola, geralmente, né? Kx² sobre 2. O x é a deformação da mola, o quanto ela foi espremida ou esticada a partir do seu comprimento inicial.
e o K é a chamada constante elástica da mola. Esse K vem da lei de Hooke, força igual a K vezes X, força elástica, ou lei de Hooke. Lei de Hooke. Beleza. A soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica é chamada de energia mecânica. Energia mecânica nada mais é que a soma dessas energias aí, cinética mais potenciais. Aí nós vimos que tem muitos sistemas que são ditos conservativos. Sistemas conservativos, o nome já está dizendo, a energia se conserva. Sistemas conservativos. Nos sistemas conservativos, a gente pode dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Todo problema conservativo começa dessa maneira. Sistemas dissipativos. Sistemas dissipativos, a energia está sendo perdida. Está sendo dissipada, por exemplo, pela ação do atrito. E aí a gente escreve que a energia mecânica inicial menos as perdas, menos o que foi perdido, é igual à energia mecânica final. Olha como é lógico, olha como é intuitivo. Energia mecânica inicial menos o que eu perdi é igual à energia mecânica final. Eu diria, cara, que só com essas ideias revisadas a gente pode matar qualquer problema que envolve energia. Porém, se a gente quiser ficar um pouco mais técnico, nós poderíamos revisar os teoremas de energia que foram vistos. São 3 teoremas. Teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética, chamado também de TEC, teorema da energia cinética, diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Dos 3 teoremas que eu vou te apresentar, esse de longe é o mais usado. É o que eu acho que valeria a pena tu lembrar. Os outros teoremas, eles são menos cobrados e podem ser eliminados. A utilização deles pode ser eliminada por esses 2 raciocínios aqui, ó. Mas não custa eu te informar, né? Teorema das forças conservativas. Ou teorema das energias conservativas. O trabalho das forças conservativas. Quem são as forças conservativas? Nesse caso, é a força elástica e a força gravitacional. O trabalho das forças conservativas é menos a variação das energias potenciais. Ou seja, é a energia potencial final menos as energias potenciais iniciais com o menos na frente. Seria o mesmo que fazer energia final menos energia inicial. E em vez de final menos inicial, fazer inicial menos final. Eu demorei muito a me convencer o porquê daquele menos ali, ó. Me confundiu muito aquele menos. E ainda o teorema das forças dissipativas. Se eu quiser calcular o trabalho das forças não conservativas, né, que é o mesmo que dizer que é a força dissipativa, é a variação da energia mecânica. Aí é tu pegar as 3 energias no fim, menos as 3 energias no início. A diferença entre essas energias é o trabalho das forças não conservativas. Na verdade, isso que eu escrevi aqui é exatamente o que está escrito ali, de uma forma levemente diferente. Esse resultado vai dar negativo, tá, galera? O trabalho das forças não conservativas é um resultado negativo. Esses são os 3 teoremas que nós vimos. Esse eu acho que tu vai acabar precisando usar ele em algum momento mesmo. Os outros eu acredito que não. Acredito que só usando esses bons sensos tu resolve a tua vida. Show de bola! Depois disso, o que a gente chegou a ver? A gente chegou a ver dinâmica impulsiva, né?
talvez até antes disso. De repente vale a pena a gente aproveitar os minutinhos finais ainda e dar uma revisadinha em impulso e quantidade de movimento. Até que horas vai a nossa aula? 9h30? É isso? Ah, beleza, temos 9 minutinhos ainda para revisar um pouquinho de dinâmica impulsiva, já que a parte energética nós acabamos de revisar.